Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, é um culto de novidade, é um culto de boas notícias, é um culto de boa nova. E não podemos esquecer da nossa boa nova, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo, aquele que veio por mim, veio por você, veio pelo mundo, para aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. João 17, versículo 20. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao 23. Eu quero agradecer a oportunidade ao Senhor, a confiança a Deus. Sabemos que nós não fazemos nada, quem faz é o Senhor, é Ele que nos usa. Mas também agradecer aos meus pastores, à igreja, por essa oportunidade de estar diante aqui. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Esse texto que nós lemos, ele muito me emociona, porque vai falar justamente do momento em que Jesus faz a sua oração, conversa com o Pai, antes da sua prisão, antes de se entregar. E essa parte que nós lemos, nós temos culto temático aqui na nossa igreja, que chama culto com amigo. E essa parte me remete ao meu melhor amigo. E o meu melhor amigo, que também pode ser o seu melhor amigo, ele orou por mim, ele orou por você. Ele não orou só por aqueles que andavam com ele, ele não orou só pelos discípulos, ele rogou ao Pai por mim e por você. Antes mesmo de eu e você nascer, ele já orava. Ele orou porque ele sabia que a boa notícia, que o verdadeiro evangelho seria pregado a partir do momento que ele se entregasse na cruz. Porque a boa notícia e o evangelho, o verdadeiro evangelho que eu e você devemos viver, é quem? É Jesus Cristo, é uma vida nele. E aí, quando eu meditei nessa palavra, é interessante que quando a gente vai olhar a palavra evangelho, e trazendo um pouco, o evangelho, a palavra evangelho, ela não é uma palavra cristã, ela não é uma palavra bíblica da época. Essa palavra, ela já vinha do grego. E essa palavra, ela quer dizer boas notícias. É por isso que eu estou enfatizando boa notícia. Porque o Espírito Santo falou comigo que hoje ele vinha dar boa notícia. O Espírito Santo falou que hoje é noite de boas notícias. É um culto de novidade, é um culto de notícia boa. E aí, quando eu vou falar de boa notícia,
Eu me lembro que bom é subjetivo. E subjetivo é tudo aquilo que no literal depende da percepção do indivíduo. E aí uma boa notícia para mim talvez não seja uma boa notícia para você. Talvez se eu falar aqui que alguém aqui no final desse culto, por ser um culto de boas notícias, vai ganhar 3 milhões de reais na conta, seja uma boa notícia. Mas para alguém que já tem 10 bilhões na conta, talvez é uma notícia o quê? Razoável, 3 milhões. É bom, mas 10 bilhões já tenho. Então, por isso que a boa notícia, ela é subjetiva. Antigamente, Roma tinha um evangelista e ele falava, o evangelista era aquele que trazia a boa notícia. E a boa notícia, ele era o mensageiro do rei. A boa notícia era que o rei estava vindo. A boa notícia é, quando o evangelista chegava, era para dizer, o rei está vindo. E talvez isso era uma boa notícia para alguns que amavam o rei, que gostava do rei, mas para outros que o rei queria a cabeça, ou talvez que devia algo para o rei, não era uma boa notícia assim. Era uma notícia, um bom subjetivo. Mas hoje, nesta noite, a boa notícia, ela é unânime, e eu vejo o evangelho meio contraditório com o que a gente vive nos dias de hoje. Porque o evangelho, ele vai à contramão do mundo. Ele vai à contramão de mim, dos meus pensamentos. O evangelho, ele diz tudo o que eu tenho que fazer, e na maioria das vezes eu não quero fazer. Esse é o evangelho. Esse é o Cristo, a mensagem de Cristo. É você dar outra face para aquele que te bateu. É você perdoar 70 vezes 7. É você se entregar muitas vezes por alguém que você nem conhece. É você renunciar à sua vida. É você renunciar às suas vontades. É você deixar de lado o seu eu, pegar a tua cruz, carregar e seguir a Cristo. É você pegar e viver a tua fé. E como foi dito durante esse culto todo, não desistir. Porque o evangelho é constância. O evangelho é perseverança. O evangelho só tem um caminho, que é Jesus. O evangelho não dá para olhar para trás. O evangelho não tem como eu falar hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Não, o evangelho é uma decisão para viver a eternidade. E essa é a boa notícia. Porque antes, o pecado me separou, te separou do relacionamento com Deus. O pecado fez a separação do relacionamento entre o homem e Deus. E aí vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. E o pecado faz o ser humano morrer espiritualmente. E o literal da palavra morte é separação. Mas quando o pecado entrou, o Senhor, ele já tinha um plano de salvação e de recuperação para esse relacionamento. E Cristo veio justamente para isso. E a cruz é aquilo que faz a junção daquilo que foi separado. O que me separa de Deus agora me junta com quem, Desirê? Com Cristo. Com Cristo eu estou relacionada ao Pai. Quando eu creio em Jesus, quando eu vivo nele, eu me relaciono com o Pai.
Eu volto a ouvir a voz do Pai. Eu volto a conhecer a voz do grande pastor, do único pastor. Eu volto a ter uma direção em cima do meu propósito. Eu volto a não fazer mais aquilo que a minha carne quer. Mas ainda que seja difícil, como louvamos, a gente faz o que o Espírito quer. A gente se cala muitas vezes diante de uma calúnia, porque eu preciso do meu relacionamento com Deus. E essa é uma notícia maravilhosa, porque nem eu e nem você poderia voltar a ter esse relacionamento. Mas Jesus veio, e João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ou de um modo diferente, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, tenha salvação, tenha a sua garantia da salvação. Jesus Cristo veio para que eu e você tivesse salvação. E não tem como eu fazer qualquer coisa. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, não, é graça. Já foi feito. E aí o evangelista chega, evangelista João chega e vai dar a boa notícia. Qual é? O rei está vindo. O rei está voltando. O rei está vindo. E qual é a boa notícia? Jesus está voltando. E ainda dá tempo de fazer parte dessa mesa. E essa é a boa notícia, porque Ele veio, se entregou, renovou a aliança que estava quebrada com o Pai. E agora vem a notícia melhor ainda. Ei, aquele que crer em Cristo, ele não vai perecer, ele vai ter vida eterna. E a boa notícia, Ele está voltando. Ele está voltando, igreja. Jesus ora antes de ir. Ora por mim, ora por você. E eu aprendo algumas coisas nessa oração, muitas coisas. Mas hoje vamos se abster a 3. Jesus suplica. Quando eu suplico, eu entendo que é algo que não é fácil. É difícil. Jesus está ali como Filho único de Deus. Ele não está como Deus. Ele está como intercessor. E na oração dele vai dizer que quer que eu e você, aqueles que crerem, aqueles que vão crer através de quê? Da palavra, vivam em unidade. Viver em unidade. Aí eu entendo. Para viver o verdadeiro evangelho da boa nova, segundo o que estamos refletindo aqui, amém? Para viver o evangelho da boa nova, essa boa nova é Cristo, do mensageiro que veio e disse que Ele volta e é a vida eterna e garantir a minha salvação. Eu preciso primeiro crer. E crer, a gente já sabe, a gente fala muito, é diferente de acreditar. Crer é ter uma vida, crer é se abster, crer é de fato ter um relacionamento, entender que não sou eu, que não é a minha vontade, é a vontade dele. O
que a Bíblia, meu manual de vida, está me dizendo para fazer. Eu preciso fazer o que a Bíblia está dizendo. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia está dizendo. Então, se eu só acredito em Jesus, mas eu não vivo a palavra, eu não creio, porque eu preciso viver a palavra. Aí eu entendo que eu preciso crer, e depois eu entendo que eu preciso viver em unidade. A oração de Jesus, essa parte. E unidade é diferente de união. Porque união é quando está todo mundo reunido. Tem um monte de gente reunido, é uma união de pessoas. Mas unidade é quando todos estão reunidos em união, mas no mesmo propósito. E hoje eu posso dizer que tem uma boa parte de pessoas aqui em unidade, porque estão no mesmo propósito, que é adorar aquele que é digno de toda adoração. Mas aí pode ter alguns que estão só em união. Mas hoje é culto de boas notícias. E o mensageiro vem dizer, o evangelista vem dizer: ei, para de viver em união, vem viver em unidade. Eu te chamei para viver em unidade. Cristo veio, se entregou para que eu e você pudesse viver em unidade. Só que eu entendo que para viver em unidade eu não posso viver sozinha. Eu não posso viver sozinho. Mas a Bíblia já é um manual e já vai nos dizer: suportai-vos uns aos outros. E aí cai por terra, irmão, aquela ideia de Cristo em casa. Que depois da pandemia foi uma boa oportunidade para eu e você. Eu falo eu e você porque a minha diferença aqui de você é que a mensagem é do Espírito. E hoje ele pediu para eu te falar, mas poderia ser você. Nós somos iguais, não tem diferença nenhuma. A tua dor é a mesma dor que a minha. Você quer parar, eu também quero parar. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que não tem um caminho de volta. E aí eu faço o quê? Eu continuo. Como foi ministrado, andando. É no caminho que ele faz. Como foi falado aqui, a fé em prática. E aí eu percebo que se eu estou sozinha, excluída, eu não tenho unidade. A Desirê, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmão, não. É eu, você e eu. É eu e você que eu não conheço, mas que hoje veio aqui adorar o mesmo Deus que eu. É eu, você, minha amiga pessoal, meu esposo, meu pastor e alguém que por um momento se afastou do Evangelho, mas entrou por essas portas com o propósito de adorar. Isso é unidade. Não me entenda mal quando eu falo do cultuar em casa, porque nós somos uma igreja que transmitimos o culto virtualmente. Porque nós entendemos que a mensagem ela deve ser propagada. Muitas vezes para aqueles que estão embarcados, para aqueles que estão viajando, para aqueles que não conseguem vir a um culto, para aqueles que estão impossibilitados, para aqueles que estão de férias porque é necessário, por algum motivo ou a trabalho. Mas sempre ficar em casa, sempre cultuar de casa, não, porque eu não vou ficar naquela igreja, porque eu não suporto aquele irmão, porque eu não suporto aquele irmão. Ei, meu irmão, é o Evangelho, é a boa nova. Qual é a boa nova? É Cristo. A boa nova é Cristo, e Cristo está falando: Pai, que eles sejam perfeitos em unidade. O meu Deus está buscando alguém perfeito, sim,
Mas perfeição nele, qual é a perfeição nele? É quando eu sou um com o meu irmão. A ceia nos faz um no momento do culto, quando eu e você estamos ali ceando e lembrando em memória o sacrifício de Cristo. E o convite é: vem viver em unidade. Vem viver em unidade. Creia em Jesus, passo 1. Esteja nele. Vive em unidade, para você ser perfeito. Aí olham pra gente e falam: ser crente igual a ele, ser crente igual a ela, cheia de defeitos, sim, mas a unidade e a cruz me faz perfeito diante do Pai. Por quê? Porque Deus olha para o sacrifício do Filho, o sacrifício dele, e faz eu e você, que não somos merecedores a nada, ser merecedor dessa graça. E o evangelista grita: o rei está voltando. Lá vem o rei. Lá vem o rei. Ele está vindo. E essa notícia é boa para quem já aguarda o rei. Mas às vezes pode ter alguém se culpando e achando: meu Deus, se o rei não volta agora não. Eu já ouvi essas orações, né? Senhor, espera mais um pouquinho. Só que ele é dono de tudo, irmão. Ele é o dono do tempo. E ele já voltou para algumas pessoas. E eu não sei se eu vou junto com a igreja, ou se ele pode daqui a pouco voltar para mim. Então, quando eu vejo o evangelista dizendo: o rei está vindo, o que é que eu faço? Eu corro. Eu corro para viver em unidade. Eu corro para reconhecer que não é por mim. Eu corro para me humilhar. Eu corro para me arrepender. Eu corro para dizer: não estou entendendo, mas tu sabe de todas as coisas. Eu corro para dizer: eu sei que hoje vivemos onde tudo é autoconfiança, mas eu corro para dizer o contrário: eu confio em ti, entrego tudo. Eu me entrego à incerteza da certeza que é estar em Cristo Jesus. Eu me entrego àquele que é dono da minha vida. Eu me entrego porque eu sei que sem Ele eu nada sou. Eu me entrego porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Esse Jesus deixou um manual para mim e para você. De práticas, de boas práticas, mas que sozinho não conseguimos praticar. Precisamos estar nele, precisamos viver com ele, precisamos de uma igreja assim. Irmão, poderia o metaverso chegar e todo mundo fazer o seu avatar e ficar cada um na sua casa só com um bonequinho, né? Aí ninguém vai ver que eu estou chorando na minha casa. E está chegando o mundo metaverso. E você vai fazer o quê? Vai adorar só com o seu avatar? Ou vai viver isso aqui? A perfeição em Cristo, que é a unidade. Seria cômodo, irmão, fácil. Imagina só, estou na minha casa, com um bonequinho lá, levanto a mão. Aí às vezes eu não estou nem levantando a mão. O culto foi maravilhoso. Está sendo.
E eu sentei ali, eu comecei a chorar muito. E eu falei, poxa, eu vou pregar, vai borrar minha maquiagem. Mas, irmão, se eu estivesse na minha casa, eu poderia disfarçar. É isso que é se entregar na presença do Senhor, não importa, Ele está aqui. Ele está dentro de você. E se por algum motivo você se afastou, Ele está falando, a mesa está posta. E você sabe, quando você não está da maneira que você deveria estar. Porque eu sei. E não é porque ninguém aponta, é porque o Espírito Santo dentro de nós, Ele está sempre falando conosco. E tem tempo. Eu só não posso dizer que tem muito tempo, mas eu tenho tempo. Tem tempo para eu e você continuar perseverando, garantir essa graça, porque o que me separa da vida eterna, irmão, não é o pecado que eu cometi, mas é a graça que eu não aceito. A graça que eu não aceito, que é o sacrifício de Cristo, me faz perder a vida eterna e a salvação. E às vezes a minha arrogância, a tua arrogância, nos separa de Deus, onde o caminho já foi todo percorrido por Cristo. É o primeiro passo. É muito simples, é só deixar Ele fazer. É só deixar Ele fazer. E o mundo vai conhecer o Evangelho verdadeiro, Cristo, através de você, através de você, através de você, através de você, através da sua prática boa no trabalho, através de você virar outra face, através de você suportar. Jesus no terceiro ponto vai dizer, quando a unidade perfeita, aí sim, Pai, o mundo conhecerá que Tu ama eles. Quando Cristo está em nós, não é uma palavra para pular, é uma palavra para refletir. Se coloca de pé comigo nessa noite. Porque o evangelista está gritando, o rei está vindo. O rei está vindo. E há lugar na mesa, há lugar na mesa. Há lugar a ser preenchido. Há lugar que foi deixado. A cadeira vaga. E tem tempo ainda. Tem tempo ainda, tem tempo ainda. Tem tempo ainda para você viver e aceitar o verdadeiro evangelho e se agarrar nessa boa nova que é Cristo Jesus. Talvez por algum motivo você achou, eu já creio. Um dia eu aceitei, mas está caminhando? Está nele? Como é que tá? Como que eu estou nele, Desirê? Sendo corpo. Como é que eu sou corpo? Sendo igreja. Como é que eu sou igreja? Quando a igreja está reunida na ceia, num propósito, e eu consigo ali fazer o quê? Pegar o pedaço do meu pão. Eu estou nele. Se tem alguma coisa que te impede, está nele. Hoje é o culto da boa mensagem. Hoje é o culto que você veio, que Ele te trouxe para dizer: pode vir. Eu quero estar em você e você em mim. Para que como igreja você seja unânime, seja um. Viva a unidade. E
e as outras coisas, Ele vai fazer. Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele sabe melhor do que você o que você precisa e o que você necessita. Não permite que a voz do depois entre no seu ouvido e faça com que você perca a oportunidade de se assentar à mesa. Faça parte da igreja, faça parte do corpo, faça parte do corpo de Cristo. O Rei está voltando. E você? Vem aqui. Vem aqui que o Rei está voltando. E tem lugar para você. E tem lugar para mim. Mas eu não quero ficar sentada sozinha. Eu sei que tem coisa paralisada na tua vida, no teu ministério. Não se prenda, vem. Aceitar a graça que é Cristo. Vem viver a boa notícia. Vem viver a boa nova. Vem viver a esperança da vida eterna. Vem, vem. Qual é a diferença desse Rei? A diferença é que Ele enxuga as suas lágrimas. É que você não está sozinho. É que em meio à tempestade, o seu barco até balança, mas você não vai afundar. É bem simples assim, é só isso. É a boa notícia, o Rei está voltando, o Evangelho que é Cristo, e você que tem o seu lugar aqui, e que o Espírito Santo te convida a ocupar novamente o seu lugar, a vir à frente e aceitar a Cristo Jesus, aceitar esse Evangelho e viver no controle do controlador de todas as coisas.